Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Mike, sua primeira vez nesse canal, já deixe seu like, se inscreva aí. Vamos falar hoje sobre individuação. Individuação é o processo de voltar cada vez mais para si mesmo. Com esse processo podemos entender que o processo de expandir o nosso ser, ele é um caminho de volta, não é um caminho de ida. O caminho de ida, podemos dizer que é o caminho do ego. O caminho de voltar para si mesmo, reconhecer que tu és uma centelha benevolente que abarca um potencial puro, que tem que curar N sombras, que é uno com o Criador. Então esse é o caminho de voltar para si mesmo. Isso é individuação, é voltar para si mesmo e ser cada vez mais, expressar cada vez mais a sua essência como espécie. E quando você começa a expressar cada vez mais a sua essência, emerge uma série de benefícios que eu quero falar nesse vídeo. Só quero falar primeiro do ponto negativo de você não se tornar um ser individuado, um ser único e expressar a sua essência. Quando você está no processo, podemos dizer, dormindo, como as pessoas falam, não é um ser desperto, você está no que chamamos de inconsciente coletivo, que Jung menciona nos seus livros. Então, o inconsciente coletivo é as pessoas que estão dormindo, que estão na Matrix. Essas pessoas, elas carregam uma série de informações que emergem do próprio consciente das pessoas, limitadas muitas vezes sobre a vida, sobre a existência. Então elas não têm consciência de nada além daqui, além do plano da matéria. Então as pessoas que estão dormindo, elas são basicamente controladas por informações externas, controladas pela Matrix. E é um ponto muito interessante, que quando você está no inconsciente coletivo, você capta o pensamento das pessoas. Então você começa a captar, entrar na onda coletiva limitada. Talvez o que o coletivo esteja vivenciando nesse momento, você vivencia isso na sua vida prática com muita força. Então um exemplo forte e claro que eu posso te dar para vocês sobre isso é a pandemia. Então a pandemia é um evento coletivo, é criado pelas mentes de todas as pessoas que estão no planeta. Só que quando você entra nessa onda de pandemia junto com as pessoas, você entra na onda do medo. Então há um coletivo muito forte de medo. E isso é quando um grupo de pessoas começa a vivenciar uma mesma coisa, cria um campo muito forte e você acaba sincronizando com esse campo. Só que isso acontece também em épocas fora de pandemia. Então muitas pessoas vivenciam um consciente coletivo, é a famosa Matrix. A Matrix é nada mais do que um inconsciente coletivo, um grupo de pessoas que vivenciam um aglomerado de informações e padrões estabelecidos pelo externo. Então as pessoas vivenciam muito isso, elas não têm consciência disso. Então quando você começa a distanciar do mundo, das pessoas, é aquele processo que podemos chamar de ser a ovelha negra da família. Quando você começa a fazer isso, a distanciar, você começa a perder a identificação, podemos dizer, a linha energética com esse inconsciente coletivo. Então você começa a mais expressar a sua essência, e esse é o primeiro ponto, é ser de fato a ovelha negra da família. Vamos ser a ovelha negra da família e começar a distanciar de tudo. Então isso já acontece naturalmente quando a pessoa começa a despertar. Logo ela já vê que não consegue mais juntar ali com certas pessoas, água e óleo não dão certo. Não tem conexão, não se fundem ali, né? Então isso acontece muito quando as pessoas começam a despertar, começam a distanciar de muitas pessoas. E quando você distancia de algo, a energia sua deixa de estar alinhada com esse algo. Então comece a distanciar desses padrões limitados do mundo externo e comece a centrar em você mesmo e ser você mesmo. O foco da sua atenção nesse ponto, você já sai do inconsciente coletivo e começa o seu processo de individuação. Individuação é o caminho de ser cada vez mais você mesmo, expressar a sua essência com a máxima amplitude, com a máxima carisma, magnetismo. Então quanto mais você volta para si mesmo, as virtudes divinas, que são sua por natureza, começam a emergir mais. Você se torna um ser mais carismático, mais benevolente, mais autêntico. A autenticidade está totalmente ligada com isso, com ser você mesmo. Só que as pessoas têm dificuldade de ser elas mesmas. No livro Como Criar um Novo Eu, Joe Dispenza retrata isso muito bem, que as pessoas vivem numa espécie de fosso, que ele chama, que elas são, para outras pessoas, elas agem de uma maneira diferente. Mas quando estão sozinhas, em seus aposentos, são tristes, são deprimidas, então é como se houvesse uma persona ali, né? Uma máscara. O que significa persona? No latim significa
significa voz e sona através da máscara. Então as pessoas têm várias personalidades que elas ficam interagindo com outras pessoas em momentos diferentes. Então no caminho da individuação você vai ser você mesmo em todas as ocasiões. Se em alguma ocasião requer que você seja uma pessoa diferente para mudar, para agradar o outro, é algo que você tem que parar de fazer e ser de fato você mesmo. Só que nesse ponto, quando você é você mesmo, que você não liga para o externo, não liga o que as pessoas pensam de você, não está nem aí ligando com opiniões alheias, você exerce um magnetismo pessoal muito interessante, você exerce carisma e você começa a conexão com o seu eu interno. Esse que é o processo de individuação, é voltar para si mesmo, reconhecer a si mesmo como centro e epicentro deste universo. Podemos observar que a natureza do universo ela é a favor da diferença, tudo é único, há milhões e milhões de espécies, milhões e milhões de seres diferentes, milhões e milhões de artistas incríveis. Então nunca haverá outro Michael Jackson, nunca haverá outro Tony Robbins, nunca haverá outro Hélio Couto, porque eles são eles mesmos, e quanto mais tentamos ser outras pessoas, igualar outras pessoas, seguir modelos, nós perdemos a nossa essência, perdemos o nosso potencial único como espécie. Então o universo precisa que você ecloda o seu potencial único, a sua estrela brilhar. Então você precisa despertar o seu potencial no universo, porque o universo te escolheu para estar aqui. E você é o único como espécie. E quando você reconhecer isso, reconhecer que não existe ninguém igual a você, isso te dá uma alegria gigante. Você tem que ter uma gratidão gigante por ser um ser único. Então o Osho fala isso de uma forma muito interessante. Ele fala que o homem devia reconhecer isso, que ele é um ser único no universo e que não existe nada, nem ninguém igual a ele, e que só isso já era o suficiente para emergir uma gratidão suficiente para estar vivo, para estar alegre, para estar radiante, pois o universo precisa de você aqui, nesse exato momento, que emerja o seu potencial. Então a probabilidade de você existir, ela é muito grande, é bilhões e bilhões de probabilidade de você estar aqui agora, e você estar aqui e centrar mais em si mesmo, e ser cada vez mais você mesmo. Tudo que você encontrar sobre autenticidade, que não seja falando sobre ser você mesmo, é mentira. Você se torna uma pessoa autêntica quando você expressa a sua essência sem medo, sem críticas, com força de vontade. Esse que é o caminho da individuação. Então inicie isso hoje, seja cada vez mais você mesmo, saia do inconsciente coletivo, que há uma série de informações e padrões negativos que tende a limitar a sua existência.